Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de legislação, curso teórico de legislação de trânsito. Meu nome é Lindomar, estamos aqui para dar as boas-vindas ao curso que mais aprova, ao curso que você terá acesso a provas inéditas, a perguntas inéditas do Detran, nas quais abordaremos os temas de legislação, direção defensiva, cidadania e meio ambiente, primeiros socorros e mecânica básica, nos quais você terá a estratégia, a metodologia e a explicação com clareza das perguntas, de maneira que você vai imaginar, visualizar o cotidiano do seu dia a dia, tendo cada uma das perguntas explicadas e detalhadas. Apresentaremos também o monitor do Detran, aonde você terá que utilizar ou deverá utilizar em 3 estratégias, 3 etapas a sua realização da prova. Neste monitor, você perceba que você terá uma pergunta apenas, por vez, aonde você tem a pergunta, o exemplo: o condutor que ao fumar estiver com apenas uma das mãos ao volante na condução do seu veículo. Isso se trata de uma infração de natureza média, entre as 3 médias nas quais no decorrer do curso você vai conhecer. Quais são elas? Conduzir com apenas uma das mãos ao volante, arremessar, atirar objetos na via ou detritos, ou obstruir passagens de pedestres ou veículos em cruzamentos. No decorrer do curso, você conhecerá quais as infrações de trânsito são aplicadas nas perguntas do Detran, sendo que você não precisa conhecê-las todas, não precisa decorar todas. Você conhecerá e saberá como se comportar ou como identificar uma via de duplo sentido de circulação, nas quais você possui as linhas ao meio nas cores amarelas. Quando contínuas, indicam a proibição de ultrapassagem. Quando seccionadas, te permitem ultrapassar. Você verá nessa mesma ilustração, nessa mesma via, a linha de bordo, a linha branca e contínua que separa a via da pista. Também terá outras informações adicionais que, por meio da imagem, do cotidiano, da estrada, da via que você conhece, você consegue discernir e ter um posicionamento com mais precisão para escolher a alternativa correta. Também conhecerá, no decorrer do curso, a sinalização horizontal ou marcas longitudinais que determinamos, que definimos conforme o Código de Trânsito, as quais possuem as cores brancas. Então, quando você trafega em uma via com 2 ou mais faixas no mesmo sentido, você tem as linhas laterais separando a via da pista na cor branca, chamamos de linha de bordo, linha de rolamento, linha divisória de faixa na cor branca, seccionada ou contínua separam as faixas do mesmo sentido. A seccionada te permite fazer uma transposição, passar de uma faixa para outra, enquanto a contínua te obriga a manter na mesma faixa. Essa é a estratégia e a metodologia que aplicamos nas explicações, no ensino, no decorrer das aulas. Também você saberá e terá conhecimento sobre a sinalização de trânsito, a ordem hierárquica da sinalização, aonde o agente prevalece sobre todas. Portanto, lembramos que a sinalização de trânsito é composta por placas na vertical, sinalização horizontal, semafórica e pelo agente. As ordens do agente podem ser por meios de gestos ou apitos, silvos. Os silvos são um silvo curto, siga, um silvo longo, diminua a marcha. Tem que compreender que marcha para Detran, para a pergunta do Detran, se refere à velocidade, e 2 silvos, parada obrigatória. Portanto, quando a gente quer fazer uma verificação, uma consulta dos documentos de porte obrigatório do condutor e do veículo, ele utilizará os silvos, 2 apitos, com ordem de parada obrigatória para você, condutor. Nas provas do Detran, se você estudar por meio de apostilas, é muito conteúdo, é muita informação, e você não tem um discernimento, não tem uma precisão, não tem como fazer uma analogia, uma observação de maneira a ser aprovado. Então, eu convido a todos a ter um bom curso, sejam todos bem-vindos, aproveitem, assistam às aulas com atenção, podem repetir várias vezes aquela questão que você ter dúvidas, e terá o meu suporte, o suporte da Memotran, para esclarecer suas dúvidas com aulas semanais. Sejam todos bem-vindos.
Vamos dar início à correção da primeira prova de gabarito da prova eletrônica digital do DETRAN. Pergunta número 1. Nos casos em que houver retenção do veículo, antes de dar andamento na leitura do texto, vamos entender que retenção se trata de uma medida administrativa. Não existe medida administrativa sem que haja uma penalidade. O desrespeito ou o descumprimento de qualquer norma ou regra específica determinada pela sinalização de trânsito. Então, primeira pergunta, nos casos em que houver retenção do veículo e não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado mediante o recolhimento do certificado de... Pessoal, compreendam e entendam que na própria pergunta, quando fala aqui mediante o recolhimento do certificado, em nenhum momento a pergunta está dando ênfase no recolhimento da CNH. A alternativa A, B, C ou D, qualquer uma delas que trate do recolhimento da CNH, CNH não é certificado, é Carteira Nacional de Habilitação. Então, todas as alternativas abaixo que nós ainda não olhamos, A, B, C ou D, que trate ou que fale da CNH, ela está incorreta, o que facilita para que nós tenhamos mais facilidade, maior precisão na hora de dar a resposta. Então, vamos lá. Alternativa A, licenciamento, será recolhido o certificado. Vamos lá. Licenciamento anual do veículo e da Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa incorreta, não é a certa porque está tratando de recolhimento da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa B, registro do veículo e Carteira Nacional de Habilitação, fora também. Não se recolhe a CNH desde que o veículo tenha ou esteja com algum equipamento faltoso, que é o caso que se dá a retenção do veículo. Alternativa C, licenciamento anual do veículo e certificado do registro do veículo. Alternativa também incorreta, porque não é obrigatório a posse ou termos que andar com o certificado de registro do veículo. Concluindo, pergunta número 1, será recolhido o certificado de licenciamento anual do veículo. Resposta correta, alternativa D. Relendo. Nos casos em que houver retenção do veículo e não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado mediante o recolhimento do certificado de licenciamento anual do veículo. Alternativa D. Pergunta número 2. Na pergunta número 2, nós vamos perceber que já se trata da sinalização de trânsito. Antes de descobrirmos o que significa esta sinalização, vamos falar da função da sinalização de advertência. A função da sinalização de advertência, que possui o formato quadrado, cores amarelas e pretas, é indicar condições potencialmente perigosas, que são diversas. Desmoronamento, projeção de cascalho, ponte estreita, curva acentuada, pista sinuosa, entroncamento obíquo, enfim. Vamos agora descobrir qual é a função, ou perdão, o significado especificamente da placa A10B. A placa A10B significa entroncamento obíquo. Alternativa A, com semáforo, fora, não estamos visualizando o semáforo na placa. Alternativa B, à direita, alternativa correta. Percebam que eu tenho ali um entroncamento à direita. Pergunta número 2, alternativa correta B. Pergunta número 3. Na pergunta número 3, nós temos aqui uma ilustração. Eu vou ler o texto e depois eu vou dar ênfase na explicação com base na ilustração. Na prova do DETRAN, se vocês utilizarem a ilustração como a principal ferramenta para entender, compreender, vocês terão mais precisão na resposta. A figura ao lado mostra um veículo estacionado na via pública. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo deverá guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal de, no mínimo. Vamos lá, pessoal, perceba a ilustração. O que é o bordo? Essa extrema, aqui eu tenho um entroncamento. Então, aqui ó, o bordo se trata desse ponto. Qual é a distância que o seu veículo deve respeitar da esquina da rua?
Não há necessidade de que aqui haja uma placa de proibido estacionar, lembrando a vocês não têm que respeitar apenas a sinalização, vocês precisam, como condutores, conhecer a sinalização, conhecer as regras, as normas de circulação e conhecer o código de trânsito. Então, para todo condutor, todo bom condutor sabe que ele precisa respeitar uma determinada distância da esquina. É o que lá no texto, na pergunta anterior, ali que nós passamos, a gente falou. Então, alinhamento da via transversal. Esse aqui, pessoal, quando eu estou próximo a uma esquina. Qual a distância que eu devo respeitar desta esquina para que não haja acidente de trânsito, para que eu não tenha o meu veículo removido, para que eu não cometa uma infração de trânsito e desrespeite um local do qual me proíbe estacionar, mesmo não havendo uma placa de regulamentação para tal. 3 metros? Não. 2 metros? Não. 5 metros? É a resposta correta. Vocês devem respeitar uma distância mínima de 5 metros para estacionar os seus veículos próximo às esquinas. Portanto, pergunta número 3, alternativa C, 5 metros. Pergunta número 4. Aqui eu tenho novamente uma placa de regulamentação no formato circular, cores vermelhas e pretas, que regulamenta. Neste caso, ela está me permitindo uma largura máxima permitida. Largura máxima, por que máxima? Porque é uma placa de regulamentação. Se fosse uma placa quadrada, formato quadrado, cor amarela e preta, com esse mesmo desenho interno, seria uma largura limitada, que antecede a uma placa de regulamentação com largura máxima. Então, a placa acima informa carga máxima permitida? Não. Largura máxima permitida, alternativa B. Não significa dar a preferência nem velocidade máxima permitida. É largura, pois eu tenho os 2 pontos, as 2 setas laterais aqui, ó, me indicando largura. Pergunta número 4, alternativa B. Pergunta número 5. Para que um cidadão obtenha habilitação na categoria C, é preciso estar habilitado na categoria. A maioria de vocês, alunos, nas aulas ao vivo, nas transmissões, nas lives, perguntam: você sabe quais as perguntas caem na prova do Detran? Sei. De 15 a 20 perguntas eu sei. Essa é uma delas que vai estar na sua prova. Eu sei as quais se trata de crime. Então, prestem muita atenção. Quando se fala de CNH, categorias de carteira, são coisas que nós motoristas, eu particularmente, que tenho carteira há mais de 30 anos, não sei decorada, memorizada como condutor. Aí sim, vem o quê? Necessidade de estudo, foco, objetivo, propósito. Copiar, ler, entender, ver algumas vezes. Porque quando eu falo de categoria C, eu estou falando da primeira categoria de CNH profissional, que é a C, de carga. Ela permite que o condutor habilitado na categoria C transporte veículos com carga superior a 3.500 quilos, porém ainda limitado com 8 passageiros. E para que eu seja habilitado na categoria C, eu tenho que partir de uma categoria B, porque a categoria A é para veículos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Nunca eu vou sair de A para C, D ou E. Então eu tenho que ser habilitado na categoria B, tenho que ser maior de 21 anos, eu preciso não ter cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, ou ser reincidente de média, ou seja, posso ter tido 2 médias, e ter que ter no mínimo 1 ano de categoria B. Então, eis os requisitos para que eu seja habilitado na categoria C. Ser habilitado a no mínimo 1 ano de categoria B. Não ter cometido infrações grave, gravíssima ou reincidente de média. Ser maior de 21 anos e ter 1 ano de categoria. Vamos lá. A alternativa que corresponde à pergunta número 5 é a mais longa. Lembram daquela dica? 70% das perguntas é a mais longa. Qual a pergunta você deve ler, olhar, depois que você leu a pergunta ao procurar, com o embasamento que você tem como concepção ou como precisão e certeza que seja a resposta? A maior. Porque na maioria das vezes você vai ganhar tempo. Você tem um limite de 50 minutos para realizar a prova do Detran. Então, para que um condutor obtenha habilitação na categoria C, é preciso estar habilitado na categoria B há no mínimo 1 ano e não ter cometido nos últimos 12 meses nenhuma infração grave ou gravíssima e não ser reincidente de infrações de natureza média. Porém, tem perguntas na prova do Detran que se refere à mudança de categoria, que vai se referir quais são as exigibilidades. Ser maior de 21 anos, não ter cometido infrações, ter cumprido determinado prazo, tempo, dentro de uma determinada
categoria. Pergunta número 6. É proibido a todo condutor de veículos. Pessoal, é proibido a todo condutor de veículos. Eu novamente te digo, eu espero que tu não esteja nesse momento na tua cadeira. Eu espero que na prova do Detran você não te veja em uma cabine com um monitor na frente no qual você simplesmente vai tocar com o seu dedo na tela, para que você também não venha depois, tenha como trauma dizer reprovei porque era no computador. Não tem isso, não existe. É toque de tela. Você não tem que mexer em mouse e teclado, nada disso. É simplesmente uma tela que você vai marcar, tocar, assinalar a alternativa que corresponde à resposta correta. Enquanto que no passado nós tínhamos que descrever o que significava, hoje ficou muito mais fácil, muito mais simples. E quando você tem a experiência, conhecimento como condutor, fica mais ainda. Então, o que é proibido a todo condutor? Vamos ler cada uma das alternativas e vamos pensando, você como motorista, se tu achas que isso é proibido ou não. Fazer a conversão à esquerda em local onde não houver sinalização específica que proíba. Ou seja, você está indo, quer fazer uma conversão à esquerda. Não existe uma placa, uma sinalização de regulamentação que te proíba fazer essa conversão à esquerda. Isso é proibido? Não. Se a sinalização não te proibiu, não é proibido, está fora. Eu quero uma alternativa que seja algo proibido. B. Prestar socorro às vítimas de acidente. É proibido? Não só é obrigatório, como é um crime de trânsito deixar de prestar socorro. Então, A e B estão fora. Alternativa C. Dirigir o veículo sem acionar o limpador de para-brisas durante a chuva. Opa, vamos repetir essa afirmação. É proibido a todo condutor de veículos dirigir o veículo sem acionar, sem ligar o limpador de para-brisa durante a chuva. Sim, isso é proibido, tá, pessoal? Porque você deixa de ter percepção, visibilidade, compromete a tua segurança e a dos demais usuários da via. Então, essa é a resposta correta da alternativa C. Pergunta número 7. A linha de bordo delimita a parte da pista destinada ao deslocamento de veículos. Essa linha deve ser, repetindo, a linha de bordo delimita a parte da pista destinada ao deslocamento de veículos. Essa linha deve ser. Linha de bordo se trata da linha branca contínua que separa a pista da via. As laterais de uma via são branca e contínua. É a linha de bordo. Então, repetindo, a linha de bordo separa via da pista. As cores das linhas de bordo, seja de fluxos opostos ou fluxos no mesmo sentido, possui a cor branca e contínua. Então, vamos ver na alternativa A, B, C ou D, qual delas é branca contínua. Alternativa A, seccionada e na cor amarela. Seccionada me permite ultrapassar. A cor amarela são fluxos opostos. São as linhas de rolamento ao centro da via. Alternativa errada. Alternativa B, contínua e na cor vermelha. Não existe linhas que sejam compostas nas cores vermelhas, somente amarelas e brancas. Alternativa errada. Alternativa C, contínua e na cor branca. Achei a resposta da pergunta número 7. A linha de bordo que delimita a parte da pista destinada ao deslocamento de veículos, essa linha deve ser contínua e na cor branca. Alternativa C. Pergunta número 8. Na pergunta número 8, novamente nós temos uma placa com a função de indicar condições potencialmente perigosas. Que condições são essas? Eu tenho ali um desenho, uma imagem, uma ilustração de um avião. Portanto, a placa significa avião à vista? Não. Aeroporto? Sim. Essa sinalização de advertência está indicando que eu tenho um aeroporto. Alternativa B. Pergunta número 9. A placa aqui ilustrada indica o quê? Um estreitamento de pista ao centro. Alternativa A. Percebam que a pista estreita no lado direito e estreita no lado esquerdo, fechando ao centro. Portanto, a placa A21A se trata de uma sinalização de advertência, indicando a condição potencialmente perigosa, que é o estreitamento de pista ao centro. Pergunta número 10. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, ficarão as da esquerda destinadas a. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas, ou seja, vários veículos trafegando no mesmo sentido, quem deve transitar à esquerda? O veículo que pretende realizar uma ultrapassagem ou desenvolve maior velocidade que os demais. Portanto, a resposta da pergunta número 10,
Alternativa A. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, ficarão as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Pergunta número 10, alternativa A. Pergunta número 11. Na pergunta número 11, eu tenho uma das sinalizações que me indica que por ali eu tenho uma passagem rodoferroviária, veículos e trem. Então, a placa A41 significa que tem um cruzamento com linha férrea. Pergunta número 11, alternativa A. Pergunta número 12, mais uma pergunta que na prova do Detran você pula, faz lá na segunda ou terceira etapa, nas quais você terá orientação no decorrer do curso. Vamos ler ela. Encaminhar aos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que ocorram sistematicamente é uma das competências do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN? Não. Das polícias militares dos estados e do Distrito Federal, o que seria os órgãos fiscalizadores? Não. É uma responsabilidade das juntas administrativas de recursos, das JARES, quem faz o julgamento dos recursos interpostos pelos condutores que não concordam com as multas, com as penalidades aplicadas pelo órgão fiscalizador. Portanto, pergunta número 12, alternativa de resposta C. Pergunta número 13. Em relação ao trânsito, colaborar com a preservação do meio ambiente faz parte da direção defensiva. A poluição ambiental nas cidades hoje é uma das mais graves ameaças à nossa qualidade de vida. Todo condutor deve saber que os veículos automotores, vamos repetir para a gente dar um pouco mais de entendimento, ter um pouco mais de compreensão sobre direção defensiva e sobre poluição ambiental. Conceitos de direção defensiva: dirigir de forma a prevenir, evitar acidentes. Conceito de poluição ambiental: gastar o mínimo possível de combustíveis a fim de evitar a contaminação atmosférica por meio dos gases de monóxido de carbono emitido pela queima da combustão da gasolina ou do álcool, ou da diazina, pela queima ou combustão dos veículos a diesel. Portanto, a poluição ambiental é hoje uma das mais graves ameaças à nossa qualidade de vida, devido à queima de combustível. Então, posso já concluir que os principais causadores da poluição do ar são os veículos automotores. Vocês percebam que vão perceber no decorrer do curso, das aulas e das apostilas, de perguntas aplicadas no Detran, que eu tenho várias perguntas que falam sobre a poluição ambiental, os veículos automotores, as indústrias, as plantações e as usinas. Quem é o que mais emite? Quem mais polui o meio ambiente? Os veículos automotores. Portanto, a alternativa A é a resposta correta em relação à pergunta número 13. Vamos ver o que diz a B. Não contribui significativamente com a poluição sonora. Poluição ambiental não se trata de poluição sonora. Poluição ambiental são os gases emitidos pela combustão dos veículos. A poluição sonora não tem nada a ver com poluição ambiental. A alternativa B estaria totalmente descartada. Alternativa C. Os veículos automotores não provocam nenhum tipo de poluição? Totalmente errado. Provocam poluição sonora e poluição ambiental. Então, a alternativa C está fora. E a alternativa D. Não provocam poluição atmosférica, quando o combustível utilizado é de boa qualidade. Hoje nós temos os veículos, a emissão dos poluentes. O veículo que mais polui, veículo movido a diesel. Depois, nós temos álcool e gasolina. Os menos poluentes, veículos a GNV, ao gás, que também geram emissão de poluição, tanto atmosférica quanto ambiental. Pergunta número 13, a alternativa correta A. Os veículos automotores são os principais causadores da poluição do ar. Pergunta número 14. Um condutor está viajando numa rodovia de pista única. Vou repetir essa parte, pessoal, preste atenção. Um condutor está viajando numa rodovia de pista única. Quando eu falo de pista única, você já tem que imaginar aquela via que vocês conhecem, que eu tenho fluxos opostos ou duplo sentido de circulação. Qual é a cor das linhas de rolamento ao centro? Amarelas, porque se trata de uma pista
única, fluxos opostos. À noite, e depara-se com um veículo que vem em sentido contrário, com os faróis altos acesos. Nessa situação, o condutor deve. Você tem que pensar, imaginar-se na condução do seu veículo. Afinal de contas, estamos falando de um curso de reciclagem. Qual é o teu comportamento? Qual é a tua conduta quando tu te deparas com um veículo que vem em sentido contrário com a luz alta? Você pisca os teus faróis e pede para que o mesmo baixe. Essa seria a alternativa que nós vamos procurar entre A, B, C ou D. Algumas das provas do Detran não têm essa opção de você piscar os faróis e pedir para que o condutor do sentido oposto baixe os faróis. Qual é o teu comportamento? Desviar a visão para uma referência à direita da via, ou seja, para a linha de bordo. Uma dessas duas alternativas é o que nós devemos procurar na alternativa A, B, C ou D. Na maioria das perguntas de prova de legislação do curso de reciclagem, a tua própria experiência, o teu próprio conhecimento te facilita a ter discernimento, precisão, certeza na hora de tu buscar a tua alternativa correta. Então pense o que você vê, o que você faz, e aí busque algo que condiga com o teu comportamento, com a tua atitude. Vamos lá. Então o condutor está viajando numa rodovia de pista única à noite. Depara-se com o veículo que vem em sentido contrário, com os faróis altos acesos. Nessa situação, o condutor deve, alternativa A, manter os faróis altos do seu veículo até que o outro abaixe os dele. Jamais você estaria sendo imprudente tanto quanto foi o condutor com sentido contrário. Alternativa B, manter os faróis baixos e buzinar insistentemente. Jamais eu devo buzinar insistentemente. Buzinar é uma infração de trânsito. Eu devo utilizar a buzina apenas para fazer advertências necessárias a fim de oferecer segurança, alertar os usuários de condições perigosas. Alternativa C. Piscar os faróis altos do seu veículo em sinal de aviso para que o outro condutor abaixe os dele. A alternativa correta está na alternativa C. Vamos ver o que a D diria. Acender os faróis de milha do seu veículo para obrigar o outro condutor a baixar os faróis. Totalmente errado também, né, pessoal? Então, pergunta número 14, alternativa C. O condutor, ao se deparar com um veículo que vem em sentido contrário, com luz alta, deve piscar os faróis, pedindo para que o outro os abaixe. Pergunta número 14, alternativa C. Pergunta número 15. Vamos lá, pessoal. Você está no estacionamento de um supermercado com o seu veículo e observa a seguinte situação. Vou repetir. Você tem que se imaginar vivendo essa situação, para que você compreenda e chegue ali e tenha discernimento, tenha certeza de qual alternativa, qual condutor está errado ou correto, qual comete infração de trânsito, qual é passível de uma remoção, qual é passível de uma advertência, enfim. Vamos lá. Você está no estacionamento. Nesse momento, eu estou te colocando no estacionamento de um supermercado com o seu veículo. E vai observar a seguinte situação. O motorista número 1 entra no seu veículo estacionado e acende as luzes de ré para sair da vaga. O número 1 entra no veículo e acende as luzes de ré para sair da vaga. O motorista 2 aguarda calmamente o condutor 1 fazer a manobra para ocupar a vaga liberada. Olha como o 2 é educado. Ele está lá calmamente aguardando o motorista número 1 realizar a manobra para ocupar a vaga aguardada. Ele não está buzinando, ele não está acelerando, ele não está forçando em nada a saída do número 1. Então, o 1 e 2 até então estão plenamente de acordo com os comportamentos de cidadãos. Vamos lá. Eis que intempestivamente, vou repetir, eis que intempestivamente, o motorista 3 força a passagem e ocupa o lugar. O lugar de quem que ele está ocupando? Do 2, que estava aguardando educadamente. Então, diante dessa situação, é possível afirmar que o motorista... Qual motorista estou falando? O 3, aquele que desrespeitou a vaga que o 2 estava aguardando, sabe? Simplesmente, o que o 3 cometeu aqui? É possível, então, afirmar que o condutor número 3 entende que seus deveres são iguais aos direitos dos outros? Ele não está entendendo isso a partir do momento que ele tomou essa atitude. Entende que o 2 é liberal e respeita o comportamento dos outros? Também não. Entende que o 1 é cooperativo e respeita a sinalização? Não há sinalização, ele simplesmente está saindo da sua vaga. Portanto, diante da situação acima apresentada, é possível afirmar que o motorista 3
não respeita o direito das outras pessoas. É bem fácil de compreender, desde que você venha se imaginando vivendo essa situação e que não é difícil, porque nos deparamos constantemente com esse tipo de situação no trânsito. Pergunta número 16. Todos os anos, durante a estação das chuvas, inúmeras cidades brasileiras sofrem com o problema das enchentes, que, além de afetar a circulação dos veículos, ainda provocam graves prejuízos aos motoristas e à população em geral. Dentre os fatores responsáveis pelas enchentes, pode citar. Pessoal, muito fácil entender e responder essa pergunta sem ficar perdido nas alternativas. O que causa enchente? O lixo jogado negligentemente na rua, a falta de respeito com o meio ambiente, os condutores que agem por impulso, que desrespeitam o meio ambiente e que também desrespeitam as demais pessoas. Então é isso que nós vamos procurar entre as alternativas. Qual delas se fala ou se trata de lixo jogado negligente que entope bueiros, ralos e rios? Então vamos lá. O grande número de veículos poluidores circulando pelas ruas, isso pode causar enchentes? Não. O acúmulo de lixo no leito dos rios e a hipermeabilização asfáltica das ruas, isso sim, pode causar enchentes e também causar prejuízos a motoristas e à população em geral. Então, um dos principais responsáveis pela enchente é o acúmulo de lixo no leito dos rios e a hipermeabilização asfáltica das ruas. Não tem nada a ver com o efeito estufa, não tem nada a ver com a camada de ozônio. Muito fácil responder essa pergunta, fácil de você acertar. Basta ter segurança, tranquilidade e linha de raciocínio. Pergunta número 16, alternativa B. Pergunta número 17. Para promover a interação social no trânsito é necessário. Vamos repetir. Para promover a interação social no trânsito é necessário. Alternativa A. Aceitar parcialmente as regras. Opa, e leis. Cheguei no parcialmente, quer dizer, não é aceitar por completo, ou eu aceito as regras e as leis, ou não aceito. Então, parcialmente não permite isso no trânsito. Estaria comprometendo a minha segurança. Fora. Acatar normas da legislação penal somente. Pessoal, nós falamos de sinalização, de legislação, CTB, conjunto de leis e normas que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. Então, normas penais estão estabelecidas em crimes de trânsito, que estão englobadas no Código de Trânsito, mas não tem nada a ver com interação social. Alternativa C. Para promover a interação social no trânsito é necessário conhecer a legislação e cumprir as regras de circulação e conduta. A alternativa correta é a alternativa C. Não é descumprir ordens do agente de trânsito, dos policiais, e sim conhecer a legislação, cumprir as regras, respeitar. Isso promove a interação social. O que é interação social? É a união mútua entre todos os usuários da via. Pergunta número 18. Um caminhão de areia transita pela cidade com o motor falhando, pneus carecas, setas queimadas e lanternas traseiras sem lentes. A carga vaza pelos cantos da caçamba. Diante dessa situação, em relação ao trânsito, é correto afirmar que... Pessoal, diante dessa situação, em relação ao trânsito, é correto afirmar que esse veículo está oferecendo risco à vida de todos os usuários da via, não tem a menor segurança para trafegar, não oferece a menor segurança de visibilidade para os demais usuários, e, além disso, está agredindo o meio ambiente no todo, porque o veículo desregulado queima mais combustível, emite mais monóxido de carbono, no caso o diesel, mais fumaça preta, mais diazina, agride mais o sistema respiratório de nós, usuários, mesmo que pedestres na via. Então, esse veículo não tem condições nenhuma de estar lá, por estar levando pouca segurança e também problemas sérios ao meio ambiente. Então, a resposta correta diante dessa situação é correto afirmar que as más condições dos veículos podem provocar graves problemas ao meio ambiente e às pessoas. Alternativa B. Novamente, a resposta com mais informação é a resposta correta. Pergunta número 19. Nas curvas, os corpos dos ocupantes do veículo são jogados para fora da curva, em razão da força centrífuga. É correto afirmar. Vamos ler novamente. Nas curvas, os corpos dos ocupantes do veículo são jogados para fora da curva, em razão da força centrífuga. Pessoal, quando você faz uma relação de curva, força centrífuga, a emissão dos corpos, a orientação ou a pressão que o corpo faz para o lado externo em uma curva, a força centrífuga em uma máquina de lavar, quanto mais rápido é,
mais tende a jogar para fora na máquina. Na curva, no veículo, é a mesma coisa. Quanto maior a velocidade, maior é a força centrífuga. E a força centrífuga tende sempre a jogar os corpos dos ocupantes e o veículo para fora da curva. Portanto, pode ser correto afirmar que quanto maior a velocidade do veículo, maior é a força centrífuga. Repetindo a pergunta, nas curvas, os corpos dos ocupantes do veículo são jogados para fora da curva em razão da força centrífuga. É correto afirmar, alternativa B. Quanto maior a velocidade do veículo, maior é a força centrífuga. Pergunta número 20. Para evitar o desgaste físico e consequentes situações de perigo, deve o condutor do veículo. Repetindo. Para evitar o desgaste físico e consequentes situações de perigo, deve o condutor do veículo estar bem acomodado, ajustando o assento e o encosto do banco. Eis que a resposta da pergunta número 20 está na alternativa A. Para evitar o desgaste físico, eu preciso estar bem acomodado. Para evitar situações de perigo, consequentes situações de perigo, eu devo ajustar o assento e o encosto do banco, adequado aos pedais, para que eu possa ter domínio e controle, também ao volante do veículo. Pergunta número 20, alternativa A. Pergunta número 21. Ao se deparar com um trecho onde haja fumaça produzida pelas queimadas nos terrenos à margem da via, deve o condutor do veículo. Repetindo. Ao se deparar com trechos onde haja fumaça produzida pelas queimadas nos terrenos à margem da via, deve o condutor do veículo. Você, como condutor, deve pensar o seguinte: quando você te depara em um espaço, em determinado local, com fumaça, o que acontece com a tua visualização, com a tua visibilidade? Compromete. Portanto, como quatro conduta que para você, condutor defensivo, deve tomar? Reduzir a velocidade. Porque quando eu perco a visibilidade, a primeira atitude minha é reduzir velocidade, redobrar a minha atenção. Vamos na mais longa. Alternativa com mais informação novamente D. Aumentar a velocidade para se livrar do trecho mais rápido? Fora. Porque eu sei que quando eu me deparo com fumaça, eu devo reduzir a velocidade. Vamos na segunda mais longa. Reduzir a velocidade e evitar parar o seu veículo nessa área que tenha fumaça, porque os outros não vão ter percepção da sua presença. Pergunta número 21, alternativa A. Pergunta número 22. Em locais onde a sinalização de regulamentação proíbe estacionar o condutor. Repetindo a pergunta. Em locais onde a sinalização de regulamentação proíbe estacionar. Percebam que ela está proibindo estacionar. Ela não está proibindo parar. Então, o condutor, resposta mais longa, alternativa C, poderá parar apenas o tempo suficiente para o embarque e desembarque de passageiros, porque a placa de regulamentação está te proibindo estacionar. Então, você pode parar, que é o tempo suficiente para o embarque e desembarque. Pergunta número 22, alternativa C. Pergunta número 23. Ao se deparar com um trecho onde haja fumaça, opa, estou dirigindo meu carro, me deparei com fumaça, o que compromete diretamente, imediatamente? A minha visibilidade. Quando eu tenho um comprometimento da minha visibilidade, me gera uma condição adversa de visualização da via e dos elementos de sinalização ou dos usuários adjacentes à mesma, então o que eu devo fazer? Reduzir velocidade. Mas vamos continuar na pergunta. Então, ao se deparar onde haja fumaça produzida pelas queimadas nos terrenos à margem da via, deve o condutor do veículo fazer o quê? Reduzir velocidade e evitar parar o veículo nesse trecho onde haja fumaça. Pergunta número 23, alternativa C. Pergunta número 24. Mostrar o que é permitido ou proibido fazer. Opa, lembrei da sinalização de regulamentação. Possui formato circular, cor vermelha e preta, fundo branco. É a única sinalização que me permite identificar o que é permitido ou proibido fazer. Continuamos o texto. Advertir sobre perigos na via. Sinalização de advertência, quadrada, amarela e preta. Indicar destinos ou direções. Ou serviços auxiliares. Sinalização indicativa, aquela que diz cidade X a tantos quilômetros. Você está em determinado quilômetro. Adiante eu tenho posto de gasolina, eu tenho restaurante. São a sinalização indicativa. Então, nada mais é como resposta, como
sinalização de trânsito. A sinalização de trânsito me mostra o que é permitido ou proibido, me adverte perigo e me indica destinos, direções e serviços. Pergunta número 24, alternativa C. Pergunta número 25. Qual o comportamento adequado do condutor ao se deparar com um declive acentuado? Qual o comportamento adequado do condutor ao se deparar com um declive acentuado? Primeiro, declive, descida. Quando você, como motorista, condutor, que mesmo suspenso, ainda tem toda a sua bagagem, toda a sua experiência na condução de veículos, se depara com um morro, uma descida, quais os seus comportamentos, qual a sua conduta quando você te depara com isso? Embora a sinalização hoje já nos permita conhecer com antecedência essas condições potencialmente perigosas, já nos indicam. Vamos lá, o que você deve fazer? Testar a eficiência dos seus freios. Descer engrenado. Marcha reduzida. Tá, mas descer engrenado não é a mesma marcha reduzida? Não, pessoal. Engrenagem é uma coisa, é câmbio. Marcha é velocidade. Então, vamos pensar como motorista. Percebam que eu não olhei a alternativa A, B, C ou D. Eu falei do que você faz, como tu te comporta quando tu está dirigindo. E é isso que você deve buscar nas alternativas quando se trata de um conteúdo, de algo que você tem bagagem, conhecimento. Me deparei com um declive acentuado. Vamos ver aquilo que eu procuro fazer. Manter o câmbio engatado em marcha reduzida durante a descida. Isso, sem sombra de dúvida, é o que eu devo fazer ao me deparar com um declive acentuado. A princípio, não tenho a menor dúvida que essa é a resposta. Mas tem vezes que essa mesma pergunta lá no Detran não vou ter essa alternativa. Vou ter lá, câmbio engatado, marcha reduzida, testar a eficiência dos freios, redobrar a atenção. Então, são condutas e comportamentos que eu devo utilizar, que eu devo trazer para o meu método, para a minha maneira de dirigir ao se deparar para que eu tenha segurança. Vamos lá. Alternativa B seria descer com o veículo desengrenado para economizar combustível. Nos meus cursos, nas minhas aulas, eu me deparo com muitos alunos que fazem isso. Isso é passado, pessoal, que utilizava. Vamos economizar combustível, teu veículo está solto, não tem segurança nenhuma, tu tem que descer engrenado. E marcha reduzida, velocidade reduzida. Então está fora a B. Alternativa C, acionar os faróis para aumentar a visibilidade. O farol te propõe segurança, te dá mais estabilidade, ele te dá melhor visibilidade, mas é visibilidade que tu precisa na hora de descer um declive acentuado? Não, você precisa ter estabilidade, você precisa conter o seu veículo, lembrando que o freio, o motor é mais eficiente que o freio, que o ecossistema de frenagem do veículo. E ao descer engrenado, você está utilizando dessa técnica, dessa eficiência que tem o teu próprio motor para segurar e controlar teu veículo. Alternativa D, acionar por completo o pedal de embreagem. É a mesma coisa que eu descer desengrenado. A partir do momento que eu acionei a minha embreagem, meu veículo está solto. Portanto, muito fácil para você que já é condutor, ou para você futuro condutor que saiba, devo descer engrenado em marcha reduzida. Alternativa A. Pergunta número 26. Qual dessas atitudes não distrai a atenção do motorista na direção do veículo em movimento? Repetindo, qual das atitudes abaixo não distrai a atenção do motorista na condução do veículo em movimento? Falar ao celular não distrai? Distrai. E bastante. Trocar de estação de rádio? Distrai. Olhar para os dois lados do cruzamento. Opa, me deparei em um cruzamento. Observar com atenção difusa, tendo a percepção de via, pista, pedestres, passageiros, para os dois lados no cruzamento, não é uma distração, e sim uma precaução, uma prevenção, a fim de evitar acidente. Então, essa atitude não distrai. Voltando e lembrando a vocês, 70% das perguntas de prova do Detran, não só de prova do Detran, quando eu dou uma explicação melhor, mais detalhada, mais minuciosa sobre determinada coisa, com mais informações, sempre tem de ser a informação correta. É o que vocês devem buscar como primeira opção de olhar na hora de buscar a alternativa correta. Pergunta número 26 é a alternativa com mais informação, alternativa C. Olhar para os dois lados no cruzamento. Pergunta número 27. As informações básicas que devem ser repassadas ao serviço de emergência para melhorar o atendimento às vítimas. Quais as informações básicas devem ser repassadas ao serviço de atendimento para melhorar o atendimento às vítimas? Vamos lá, a gente fala muito disso em primeiros socorros. Nos CFCs, ou nos livros, ou no conteúdo, vocês leem ali 4, 5 páginas, é desnecessário.
Ah, mas agora que eu estou fazendo a minha carteira, mas raciocina. Basta tu ter lógica. Se tu te depara com um acidente, qual a primeira atitude? Sinalizar o local. Qual a segunda? Avaliar as condições gerais das vítimas. Quantas vítimas são? Quais as condições? Respira, dificuldade respiratória, hemorragia, fratura visível, exposta? Quantas são? Qual o local do acidente? Tem vazamento ou não de produtos químicos? Essas são as informações fundamentais necessárias que tu tem que ter discernimento. Mas, professor, eu tenho medo de sangue. Em algum momento, entre essas colocações desses quesitos, requisitos para melhorar o atendimento à vítima, nós falamos em sangue, tu precisa tocar na vítima, tu precisa ter, vamos dizer, sangue frio de ver sangue. Não, tu não precisa nada disso. Tu tem que agir com discernimento. Tu tens que oferecer integridade física a ti próprio. Então, as informações básicas a ser passadas são essas. Aonde que eu vou encontrar aqui, pessoal? Está na alternativa A. Tipo do acidente. O que é o tipo? Ah, foi um capotamento, foi uma batida frontal. Endereço completo, número e gravidade das vítimas, vazamento ou não de combustíveis ou produtos químicos. Muito simples. Pergunta número 27, alternativa A. Pergunta número 28. Em qual local do veículo um extintor de incêndio jamais deverá ser guardado? Repetindo, em qual local do veículo o extintor de incêndio jamais deverá ser guardado? Você tem que lembrar que o extintor deve estar sempre em um local de fácil acesso, mesmo não sendo mais hoje obrigatório o uso de extintores por veículos de passeio. Embora também mantenha-se ainda seguro você ter o seu extintor. Mas jamais deve guardar o seu extintor aonde? Aonde você não tenha acesso, não esteja ao seu alcance. Portanto, a pergunta número 28, a alternativa correta é C, porque no porta-mala eu não vou ter acesso ao extintor de incêndio. Então, eu jamais devo guardar o extintor no porta-mala. Pergunta número 29. Em relação ao extintor de incêndio do veículo, pó químico ABC, é incorreto afirmar. Percebam que na pergunta número 29 eu vou procurar entre as alternativas A, B, C e D uma incorreta. Como que eu posso fazer para ter certeza de que a minha resposta está correta? Encontrar três informações, três alternativas corretas, e a que sobrar é a que eu devo marcar como incorreta. Vamos procurar três corretas primeiro? Vamos lá, alternativa A. O extintor de incêndio pode ser perigoso se usado em partes elétricas do carro? Tenho dúvidas. Vamos deixar um ponto de interrogação em relação a isso? Então não assinalo ela, nem como sendo incorreto, nem como correto, porque eu não tenho certeza dessa informação. Alternativa B. O extintor de incêndio deverá estar com a manutenção em dia dentro do prazo de validade? Sim, essa informação é correta. O meu extintor deve estar com a manutenção em dia dentro do prazo de validade. Marquei a primeira correta. Marquei mentalmente, porque eu quero assinalar a alternativa incorreta. Alternativa C. O extintor de incêndio terá maior eficiência se utilizado em princípios de incêndio? Sim. Então ele deve estar com a manutenção em dia e tem maior eficiência quando utilizado em princípios de incêndio. Essas duas informações são corretas. Alternativa D. O extintor de incêndio deverá estar em local de fácil acesso do veículo? Sim. Então, concluí que B, C e D são corretas. Então, a incorreta que eu devo marcar como resposta é a opção A. É incorreto afirmar que o extintor pode ser perigoso se utilizado em partes elétricas do carro. Pergunta número 30. Como você deve entender primeiros socorros? Muito fácil. Pergunta número 30. Como você deve entender primeiros socorros? Pessoal, a alternativa com mais informação são cuidados que devem ser tomados em caso de acidentes, até a chegada da equipe de socorro. Então, primeiros socorros não é tocar na vítima, não é ter conhecimentos médicos, e sim cuidados. Quais são eles? Sinalizar o local, afastar curiosos, passar as informações precisas para a equipe de socorro, manter no local, se manter no local até o atendimento da vítima. Então, primeiros socorros são cuidados que você deve tomar com a vítima, isolando, protegendo e passando as informações necessárias ao serviço de emergência. Bombeiro, SAMU ou Polícia Rodoviária. Alternativa correta, B, pergunta número 30.